Alguns anos se passaram e o nosso prota já está com 17 anos. Ele também tá com um shape dos sonhos todo trincadaço. E mesmo com todos aqueles músculos, ele ainda tem a cara de pau de dizer que aquele corpo até dava pro gasto. Não só isso, como esse mini monstro já chegou nas 3 estrelas, sendo que a última vez que a gente viu ele só tinha uma. Mas, mesmo ficando muito forte, ele queria ficar mais ainda. E por isso, ele tinha que fazer mais coisas que ele fez na vida passada dele. E por isso, enquanto espancava o Cian, ele disse que vai pra Aroth pra poder aprender magia. O que faz o Cian estranhar e perguntar se ele tinha esquecido do que aconteceu com o Yod. E aqui, a gente fica sabendo que, infelizmente, o coitado do Yod não conseguiu se tornar aprendiz do Lobelion. E mesmo tendo tanto interesse em magia, ele não conseguiu conquistas grandes e agora só ficava vagando na torre de magia sem rumo. Além disso, aquele não era o único problema. Afinal, se ele fosse pra Aroth, a Ciel ficaria muito triste com a partida dele. O Eugene, ao escutar aquilo, só tira sarro da situação, perguntando se aquela Ciel que não fala quase nada e só treina sozinho ia mesmo ficar triste. E ele simplesmente só vai embora fugindo do assunto. O Eugene explicou tudo pro Gilad, que acabou ficando bem impressionado e confuso, já que naquele lugar seria questão de tempo até o Eugene chegar às 4 estrelas. Mas o motivo do Eugene querer ir pra lá foi pra conseguir muito mais experiência e não ficar sempre fazendo as mesmas coisas. O que foi o suficiente pro Gilad acabar concordando, afinal ele não ia trancar o moleque naquela mansão. Mas ele queria que o Eugene prometesse uma coisa pra ele, e isso seria nunca se envolver com magia negra. Porque afinal, é magia negra, o próprio nome já não cai muito bem. E também porque a família tinha uma tradição de não se envolver com isso. O que o Eugene só fala pra ele não se preocupar, afinal ele também odiava a magia negra. Quando ele saiu do local, a Ciel, que estava do outro lado da porta, pediu para que eles conversassem um pouco. E nessa conversa, ela tentou o máximo possível arranjar desculpas para o Eugene não ir para Aroth. E ela insistiu muito nisso. Fora que a relação deles se demonstrou ter sido bem aprofundada e o quanto ela se apegou a ele. Não é à toa que ela ficou bem magoada quando não conseguiu mantê-lo lá. O pai do Eugene agiu de um jeito bem da hora, como se estivesse de boa com isso, mas logo na despedida o cara já caiu em lágrimas na mesma hora. E assim o nosso prota passa pelo portal indo direto para Aroth para ficar ainda mais forte do que já tá. Quando ele chega em Aroth, a gente vê que a capital é bem avançada em questão de tecnologia, e isso tudo acaba sendo graças a Siena, que desde que foi pra lá, acabou criando tudo isso. O guia do Eugene começa a contar várias histórias sobre as conquistas da Siena e as criações dela, mas quando o Eugene fala que queria ir pra mansão da Siena, ele fala sobre quando 200 anos atrás, ela deixou uma carta dizendo que ia se aposentar e simplesmente deixou a sua mansão. O lugar onde ela foi era totalmente desconhecido e vários magos de Aroth e discípulos da própria Siena tentaram rastreá-la sem sucesso. Ela tinha praticamente sumido do mapa. O guia acreditava que a Siena tinha sumido para vingar a morte do Hamel, afinal, nas histórias sempre é retratado que eles gostavam um do outro. E só de escutar aquilo só faltava ele partir para cima do coitado do guia, porque o Eugene odeia a história retratar que ele e a Siena estavam apaixonados. Ele finalmente chega na mansão da Siena, que era um lugar em que tinha que pagar muito só para poder entrar. E o motivo do Eugene querer visitar a mansão foi porque ele acreditava que a Siena teria deixado alguma coisa para ele saber mais do que aconteceu nesses 300 anos. Ele até mesmo chegou a mostrar o dedo do meio e xingar o retrato dela, mas no fim não adiantou de nada. Voltando pro guia, o Eugene pergunta sobre como estava a situação do irmão dele, Yod, e só de entrar nesse assunto, o guia já fica bem ansioso. Ele diz que são apenas rumores sobre o Yod, mas dizem que ele tem saído da torre pro seu próprio prazer, e esse prazer envolvia súcubos. E pelo visto era bem recorrente essas visitas. O Eugene, escutando aquilo, fica maluco, porque logo um Lionheart, descendente do Vermont, está passando noites com uma súcubo, que é um demônio, algo que ele repudia demais. Mas ele tinha que se segurar para não esbofetear o seu irmão, já que por enquanto eram só rumores, por enquanto. Quando ele chega na academia que vai estudar, ele encontra uma mulher que está recebendo ele ao invés do Lobelion, e ela já fica com uma cara de que algo ruim estava acontecendo. Logo do nada uma explosão é feita dentro da academia, e duas criaturas que não pareciam nem um pouco amigáveis logo estavam indo em direção da cidade. Mas o Lobelion estava ali, então foi bem fácil ele matar aquela criatura. Acontece que os 3 alunos ali conseguiram de algum jeito invocar bestas demoníacas, sendo que eles estavam usando um círculo que era para invocar outra coisa. Ele fica bem irritado com aqueles alunos, mas logo fica bem mansinho quando vê o Eugene. Mas não era só ele que ia recebê-lo, como também o Yod, que estava todo chupado, foi dar um oi para ele. Que só de ver a situação dele, dá pra ver que os rumores sobre as súcubos eram reais. Depois do Yod dar no pé, o Lobelion acaba dando permissão pro Eugene usar a biblioteca o quanto ele quisesse, já que o Eugene não queria aprender magia com o Lobelion, e sim, sozinho. E após um mês ter se passado, o Eugene conseguiu ler todos os livros da biblioteca e aprender sobre a magia. E por isso, ao acordar com um shape à mostra, ele finalmente podia colocar algo que ele queria em ação. Ele ia treinar os círculos mágicos, que é um método que a Siena criou para poder conjurar magia. Mas ele ia dar o seu próprio toque nesse círculo, que era usar o estilo da
chama branca, que é o estilo que ele usou para poder desenvolver a sua estrela, o que só fez a mulher que ia ajudar ele entrar em modo de defesa, porque o Eugene ia fazer algo que era bem perigoso, podendo chegar a fazer ele perder a própria vida. Mas a gente tá falando do Eugene, um cara que tem bastante experiência por causa da sua vida passada, e por isso ele conseguiu com sucesso juntar o método círculo mágico com a chama branca, com ele criando um Reigan e atirando em um golem de pedra. E vendo isso, claro que a mulher ela não podia simplesmente não falar nada pro Lobeira. Ela acaba falando o método que ele usou para poder conjurar magia, mas não só isso era impressionante, como o poder ofensivo dele tinha excedido o de um mago de 3 círculos. E o Loberian, ouvindo aquilo, já ficou de saco cheio de tanto talento que o Eugene estava demonstrando, e por isso ele decidiu escrever uma carta de recomendação pro Eugene para Acreon, uma biblioteca onde apenas magos de alta classes e nobres podem entrar. O garoto tá chegando a novos patamares já. O Eugene no dia acaba tendo que ir encontrar um conhecido, e esse conhecido era o Gargis, que com 18 anos já tava com uma barba de um cara de 25. E o motivo dele ter chamado o Eugene para aquele lugar era porque ele queria comprar... Como é que eu posso dizer isso aqui? Ele queria comprar as bolas de um gigante que ia entrar em um leilão. E se ele pegasse essas bolas, ele poderia fazer uma poção de aprimoramento de músculos que se encaixasse com o corpo dele. Só que ele ainda estava precisando de um dinheirinho pro leilão, e por isso ele queria pedir emprestado pro Eugene. E ele nem remediou nos esforços, porque ele até chegou a se ajoelhar, e isso foi o suficiente para fazer o Eugene emprestar o dinheiro. Além disso, o Eugene iria junto com o Gargis, porque no mesmo dia do leilão, o Yod iria no lugar onde tem a Sucubus, e ele queria segui-lo para dar uma lição nele. Logo após o encontro com Gargis, o Eugene se encontra com o Loberian, que fala com ele sobre a recomendação para Acreon, que é a biblioteca onde a essência da magia de Yoroth está guardada. Além disso, Acreon tem a Feitiçaria, o livro original de 3 volumes onde a Siena colocou todos os seus segredos. Esse livro é tão importante que ele é considerado o maior livro de toda a história de Yoroth e não tem nenhuma cópia dele. O Eugene acabou se fazendo de difícil, mesmo que por dentro ele adorasse isso, mas ele acabou trocando o assunto, direcionando ele pro Yod. E só de citar isso, a expressão do Loberian já muda completamente. Ele explica que o Yod tinha chegado na torre cheio de expectativas, mas infelizmente ele não tinha talento o suficiente. Isso tudo porque ele não conseguia se livrar das expectativas por causa do nome da sua família. E isso acabou o levando a ficar viciado em ir na Sucubus. E mesmo tentando entender o lado dele, o Eugene precisava ver aquilo com os seus próprios olhos. Então, chegando na rua Boleiro, que era onde tinha a Sucubus e teria o leilão, o Eugene decidiu dar uma olhada no leilão enquanto eles não encontravam Yod. Ele viu que tinha algumas coisas interessantes lá, mas nada que chamasse a atenção dele. Até que no último item que estava sendo leiloado, só de olhar para o item, o Eugene na hora acabou fazendo o lance dele. Esse item estava sendo leiloado como um item de decoração, mas o Eugene sabia muito bem que tipo de item era aquele. Aquele era um pedaço da espada do Luar, uma arma que nunca foi descrita na história. Essa espada do Luar era uma arma muito perigosa que, para variar, só aceitou o Vermont como seu portador. Mas o que fez o Eugene comprá-la é que por onde ela passava, ela sempre trazia a destruição. E quando eu vi esse fragmento, eu lembrei de um pequeno detalhe. Vocês estão ligados na capa do Mauá, né? Então, você liga na espada que o Eugene tá segurando. Será que ele realmente vai conseguir a espada Luar completa? Bem, depois de ter conseguido o fragmento, o Eugene recebe uma ligação do guia dele avisando sobre a localização do Yod. E indo até o local, ele só vê o Yod mais chupado do que já estava recebendo apoio de alguns demônios. Mas parecia que ele ia para outro lugar depois desse, e por isso o Eugene acabou perseguindo eles. No caminho, algumas pessoas tentaram impedi-lo de avançar, mas o Eugene, só usando as mãos nuas, deu um pau em cada um deles. Então, entrando dentro do local, ele ainda descobre que o Yod não só está envolvido com demônios, como também estava envolvido com drogas. Imagina o quanto esse cara tá ferrando com a imagem da família dele. Quando o Eugene chega na porta onde o Yod estaria por trás, ele acaba sendo atacado por magia negra, mas graças ao fragmento da espada do Luar, ele não é atingido. E logo já deixa o Mago Negro com o rabo entre as pernas e deixa ele paradinho ali sem se mexer. Quando ele entra no quarto, ele vê o Yod deitado numa cama junto de corações de unicórnio, que são criaturas que possuem um alto nível de mana e poder divino. O Mago Negro ali diz que o Yod estava usando esses corações para fazer contrato com o Barão Ulfer de Helmut, um incubo servindo sob a duquesa Noar Zevela, que é a rainha da Sucubus. E aí, escutando aquilo, o Eugene pirou de vez. Só de ver aquela cara do Yod, ele ficou puto e já deu no moleque um tapão pra ele acordar pra vida. Ele começa falando que tentou muito entender o lado do Yod,
mas que por mais que ele tenha passado pelo que passou, ele não deveria sujar as mãos dele com magia negra. E ao invés de fazer um discurso clichê para mudar o pensamento do Yod, o Eugene deu um dos maiores sermões da vida dele, falando sobre se fazer contrato com o demônio, você tem que seguir todas as ordens sem reclamar ou ir contra. E isso poderia dar bastante problema para os Lionhearts. O Yod até tenta se justificar, dizendo que o Eugene, diferente dele, sempre foi mais privilegiado e sempre teve mais talento. Mas o Eugene já refuta ele, dizendo que o Gilad sempre deu as mesmas vantagens para todos igualmente. A única coisa que diferenciava eles era que, diferente dos outros, o Yod não estava se esforçando. E enquanto ele dava esse sermão gigante no Yod, o Eugene não perdeu tempo para também quebrar ele na porrada. E olha, não foi pouco. E no final chegou um momento que o Eugene nem aguentava mais dialogar com ele e simplesmente acabou ligando para a Torre Vermelha. Esse acontecimento grave, claro, acabou fazendo o Gilad e a mãe do Yod irem até a torre para conversar sobre o assunto. Mas eles não seriam os únicos, porque um homem chamado Balzac Ludbeth, o mestre da Torre Negra, que tem bastante envolvimento com magia negra, óbvio, também foi ao local. O único motivo dele ter ido lá foi para assumir a responsabilidade sobre o acontecido, já que eles não queriam ter os Lionhearts como inimigos. A magia negra não era mais um crime, mas eles queriam respeitar os desejos da família. E para consertar todo esse caos, ele irá cortar a cabeça do barão que o Yod tentou fazer contrato. Não só isso, como ele também iria mostrar para eles uma mensagem do Rei Demônio do Encarceramento, que é o Rei Demônio que o Vermont fez o Tratado de Paz. E basicamente o que o Rei Demônio diz é que está completamente desapontado que a família Vermont, que é a família que ele tanto ama, estava sendo alvo de objeções. E era por isso que ele decidiu cortar a cabeça do incubo. E só de escutar aquilo fez o Eugene e o Gilad ficarem muito inquietos. Afinal, um Rei Demônio dizendo que ama essa família, além de ser mentira, também não deve ser muita coisa boa não. E após passar a mensagem, o Balzac simplesmente deixou a sala pedindo desculpas pelo ocorrido. O Gilad acaba pedindo para o Eugene se retirar do local, e quando todos estavam sozinhos, ele disse que decidiu levar o Yod de volta para a casa principal. O que o ouvir deixou a mãe do Yod desesperada, porque se ele voltasse, as pessoas de lá tirariam sarro da cara dela até ela morrer. E por isso ela decidiu levá-lo para a casa dos pais dela, para ele continuar aprendendo magia. Com esse assunto terminando com um clima bem pesado. Fora da sala, o Eugene acaba encontrando o Balzac, que recebe ele com uma cara de que tá planejando alguma coisa. Por não gostar de magia negra, o Eugene é bem defensivo com ele, mas o Balzac apenas diz que ficou sabendo do potencial que o Eugene tem apresentado, e por isso ele escreveria uma recomendação do Eugene para Acreon, com o motivo sendo que ele ficou bem interessado nos talentos dele, além de que isso deixaria uma boa impressão na família Lionheart. Para terminar a conversa, o Eugene pergunta se o Balzac realmente não estava envolvido com os problemas do Yod, e o Balzac olha até que meio puto, dizendo que um mago negro não habilidoso envergonha a magia negra só por existir, e ele nunca daria oportunidade para essa pessoa. E assim, ele acabou finalmente indo embora. Graças a toda essa confusão, o Eugene acabou ficando com os corações de unicórnio, e para poder ficar mais forte, ele acaba pegando a mana do coração, e nesse ritmo, ele conseguiria alcançar as 4 estrelas antes mesmo de fazer 20 anos. Esse cara não para, quando ele atingir pelo menos uns 30 anos, ele já vai ter superado o Gilad e o Gion. No dia seguinte, o Gargis chega para dizer que a compra das bolas do gigante deu tudo certo, e por querer saber sobre o método de cultivação do Gargis, ele ia dar uma olhada. Só que, enquanto ele caminhava, ele acabou vendo algo que fez ele deixar isso de lado imediatamente, e fazer ele correr em direção do que viu. E do jeito que ele estava passando pelas pessoas, era algo que ele realmente não esperava ver. E o que ele acabou vendo era uma pessoa, e essa pessoa não era nada mais e nada menos do que a Sienna, que de algum jeito estava ali, mesmo tendo desaparecido. E assim eu terminei o vídeo com mais um cliffhanger pra lista. Caso vocês estejam gostando desse manhwa e queiram que eu traga a parte 4, peço que vocês deixem um like, comentem e também compartilhem o vídeo para ajudar no alcance e no desempenho dele. Afinal, se os vídeos não irem bem, eu vou parar de trazer um manhwa e ir pra outro. Mas enfim, faço o que eu pedi, que a parte 4 não vai demorar muito pra sair não. Enfim, vejo vocês no próximo vídeo.